Papo Reto. Oferecimento do Smart, seu salão de beleza inteligente. Pub 540, o melhor lugar para se divertir e dançar. Duopar, construindo experiências únicas. E Loja Fama, o melhor da moda ao seu alcance para todos os tipos de homens e mulheres. Boa noite, mais uma terça-feira aqui então no nosso Papo Reto. Hoje uma convidada especial porque é uma entrada histórica aqui na vida pública de Passo Fundo, Marina Bernardes. Quero apresentar para vocês, para quem já não conhece, e aqui a gente vai conhecer um pouquinho melhor da Marina, quem é a Marina e como ela chegou até aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Marina. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui contigo hoje, Kika, e com todo mundo que está nos acompanhando. Espero que aproveitem aí o nosso papo. Quero te avisar, já te falei, mas vou dizer no ar aqui, o programa é interativo e é aberto a perguntas, então se alguém fizer algum comentário ou uma pergunta, eu repasso para ti, senão a gente vai trocando, jogando a nossa bolinha aqui. Marina, eu não acompanhei a tua campanha, não te conhecia, meu marido, até porque por ter uma construtora, te acompanhava porque tu é uma arquiteta, né, de formação. E aí eu queria saber, e talvez muitos telespectadores também, como que a arquiteta que fazia projetos contratados individuais resolveu, então, se colocar na vida pública em nome de um projeto comunitário? Que linda a tua introdução, né? Amei ser referenciada assim, Kika. Bom, eu tenho dito que eu estou vereadora, né? Arquiteta eu vou continuar sendo, porque eu sou arquiteta e urbanista, é essa a minha formação. Mas eu vou te contar um pouquinho como eu cheguei até aqui. Então, a arquitetura e urbanismo ela é uma ciência social aplicada. Muita gente percebe a arquitetura como algo que atende muito mais a interesses privados, ou vê a arquitetura ainda como uma engenharia, como uma ciência exata. E, na verdade, a arquitetura ela nos forma para ser cientistas sociais. Então, durante toda a faculdade, eu sempre tive um pezinho no social. Uhum. Quando eu me formei aqui, que a minha formação foi aqui na Atitus, eu vivi uma primeira experiência que eu sempre digo que ela foi muito transformadora para mim, que nós atendemos aqui em Passo Fundo o loteamento Canaã. Não é muita gente que conhece esse loteamento aqui, mas foi um Minha Casa Minha Vida, que nós, estudantes de arquitetura, entramos junto com a universidade, com a faculdade Atitus, para atender essas famílias. Deixa eu só te interromper para entender. Os estudantes fizeram, então, na faculdade, os projetos desse loteamento a título de experiência e de prática da faculdade, isso? Exatamente. Nós fomos orientados pelos professores. Então, a gente não assinava como responsável técnico, mas nós tínhamos essa função de atender as famílias. Então, isso aconteceu em 2010. Foi a minha primeira experiência, assim, que eu sentei com famílias, comecei a conversar com elas e perguntar que casa elas queriam. E ali foi uma experiência muito rica para mim, no sentido de que muitas pessoas elas viam o Minha Casa Minha Vida, nós mostrávamos 3 imagens de casas para elas. Então, olha só a experiência que a gente teve. Ao invés de a gente só desenhar, a gente perguntava para essas famílias que casa que elas queriam. E quase todas elas selecionaram a casa mais padrão. E aí eu perguntava, mas por que tu não escolheu essa aqui, que é mais sofisticada e tal? E eles diziam, a gente sabe que se tivesse aqui já tá bom. Então, a gente foi trabalhando... A consciência de que algumas coisas são fora da realidade daquela família ou daquela realidade, né? Exatamente. E aí, daí, para a política... Não, então, 14 anos depois? Isso. Então, eu fiquei nesse percurso dentro da arquitetura, porque aí eu fui fazer o mestrado. O meu mestrado foi na Federal de Santa Catarina e depois eu fui dar aula em Rio do Sul. Então, eu dei aula, fui professora, né, por 2 anos. E lá eu criei um projeto que é o Arquitetura para Quem Mais Precisa. Talvez teu esposo até me conheceu mais por aí do que pelo meu trabalho como arquiteta de escritório. Uhum. Porque o Arquitetura para Quem Mais Precisa, em Passo Fundo, faz banheiros para famílias que não têm. Então, eu acho muito importante relacionar que a Marina arquiteta continua sendo arquiteta. Porque a minha atividade política começou com a arquitetura. Começou com uma atividade acadêmica. Tu não era afiliada a nenhum partido até então? Não, há 10 anos atrás eu já estava acompanhando o PT. Estava inserida no partido, acompanhava discussões, acompanhei candidaturas femininas aqui de outras companheiras, da Ingra, da Valéria. Só que só lá em 2020 que eu trabalhei numa campanha. Mas quando a política te chamou a atenção, tu diz que daí tu começou a acompanhar o PT. E começou a acompanhar, imagino, e aí eu quero que tu me diga, todos os outros partidos e estudar e analisar todas as ideologias.
Sim, o processo foi mais ou menos esse, porque quando eu estava fazendo o projeto dos banheiros aqui em Passo Fundo, eu sempre dizia, eu tenho um projeto social, a gente faz o banheiro, só que a gente precisa cobrar o prefeito, a gente precisa cobrar a prefeitura que tem uma política habitacional. Então, assim, eu fazia o trabalho voluntário, mas eu sempre me posicionava atenta ao que a prefeitura fazia. E aí houve um momento que o partido me fez um convite. Então, quem me convidou oficialmente foi o PT. Embora outros partidos já tivessem me chamado e tudo mais, eu não me identifiquei, assim. Eu não iria para um partido mais de centro, ou que talvez possa ser base, por exemplo, do governo atual, que eu não me identifico. Então, o PT, ele é um partido que eu me identifico enquanto projeto político. Me cita assim, poucos tópicos, assim, do que te chamou mais atenção e que fez com que tu diga com tanta veemência, foi com que eu me identifiquei. O que tu realmente chamou atenção e disse, eu estou indo por isto. Quais são esses tópicos? Acho que, historicamente, Kika, o PT, ele tem uma trajetória de moradia, de discussão de moradia, que eu sempre achei importante. Que eu acho que é o partido que mais fez e que, em questão de moradia, mais avançou. Então, enquanto arquiteta, por isso que eu te coloco, tem sempre muito a ver com isso. Acompanhe já a discussão da moradia. Mas desde 2020 eu vejo um esforço, isso vem de antes, mas de 2020 acompanhando a Valéria, que é minha companheira de partido, eu vejo os esforços do partido para colocar candidaturas femininas, para subsidiar essas candidaturas, investindo nessas mulheres. Então, eu vejo um grande esforço do partido de nos colocar com todo o apoio possível para ser candidata. Tu se considera feminista? Sim, com certeza. Então me defina feminismo. Eu acredito que é a nossa luta por igualdade, né? É assim que eu vejo o feminismo. A gente luta para que nós tenhamos os mesmos espaços ou mais condições para acessar o que a gente não tem direito. É assim que eu vejo. Tu considera que a gente não tem direito a salários iguais, por exemplo, ou a quê? Porque vagas de emprego, digamos, as mesmas estão ali para todos. Se candidatar para um cargo público, tanto homens quanto mulheres podem, né? Tu atribui que, por exemplo, essa bandeira do mais mulheres na Câmara, na Prefeitura, em qualquer âmbito da política, ocorre porque os partidos barram ou porque naturalmente elas optam por outros caminhos e outra carreira, enfim? Nenhum e nem outro. Eu acho que não é uma questão de opção. Eu acho que as mulheres, elas são colocadas em tantas tarefas, porque a gente costuma dizer muitas tarefas, nós fazemos tudo. A gente tem que levar eu vou me colocar agora como agente, embora eu não seja mãe. Mas a mulher na sociedade, ela tem esse papel. Leva os filhos na escola. Muitas vezes é responsável por cuidar do pai que está doente. Muitas vezes, daí quando engravida, a gente tem visto essas pesquisas que mostram a dificuldade das mulheres avançarem no mercado de trabalho ou na carreira, porque são elas que interrompem os estudos. Então, por todas as tarefas que a mulher desempenha, a gente vê essa desigualdade de alcançar alguns espaços. E daí, no teu pensamento e nessa tua ideologia, como que seriam essas mães, então? Todas as condições possíveis para as mulheres acessarem os lugares é o que eu defendo. Tá. Então, assim, a palavra feminismo ela é importante, mas eu acho que hoje a gente tem que discutir todas as possibilidades das mulheres acessarem. Porque eu tenho um pouco de restrição, assim, com rótulos, sabe? Eu particularmente. O empoderamento também me incomoda um pouco, porque às vezes aí se conduz um pouco diferente. O feminismo também, às vezes, daí também acaba que se exclui também algumas pessoas do sexo oposto. Então, eu acho que rótulos... a gente já está, né, em 2024, a tecnologia está toda aí. Eu acho que a igualdade, sem rótulos, sem nome, seria o ideal. Sim. Mas é uma questão cultural, né? Uma questão que vai desde da escola, lá da pré-escola, e as mulheres e pais, e também enquanto família, orientarem isso, né? Sim. Que a gente não vê muito, a gente vê sempre todo mundo protegendo o seu filho na escola. Meu filho foi injustiçado, meu filho... Então, eu acho que parte um pouco também disso, né? Não sei se tu concorda comigo ou não, enfim. Mas é por aí. Sim. Marina, a mulher mais votada na história do município de Passo Fundo desde que ele existe. Como que veio, então? Aí tu me contou já um pouquinho dessa tua introdução, e aí tu resolveu aceitar o convite do partido e sim, vou me candidatar. E aí? Sim. Aí a Marina não tinha um histórico político conhecido, notório na cidade, ela era uma coisa mais de bastidor, né? E ela se tornou conhecida a ponto de ter essa votação tão expressiva. De que forma? Sim. Primeiro, eu acho que saudar todas as mulheres que vieram antes e todas as mulheres que lutaram para que a gente conquistasse o voto.
E ainda relembrar, né, que dentro do nosso partido, historicamente, muitas mulheres estão lutando para que a gente tenha mais candidaturas femininas. Então, eu sempre digo, se eu estou aqui é pelo percurso de muitas mulheres que vieram antes, inclusive muitas que foram candidatas, não entraram. Então, por isso que eu vejo a minha conquista como uma conquista coletiva nesse sentido. Cheguei até aqui. Agora, o que eu penso desse lugar que eu vou ocupar? Primeiro, eu sinto que as pessoas elas buscam uma renovação e a gente fala muito dessa renovação, Kika. Sempre renovação surgem nomes né? novos, né? Eu também defendo essa ideia. E assim, quando a gente fala novas ideias, eu nem estou me referindo a pessoas novas de idade, mas pessoas que se atualizam, que acompanham o sentimento das pessoas, como elas se sentem. Então, a minha candidatura, ela surgiu porque nos últimos, pelo menos, 4 anos, eu tenho contato, daí pelas minhas redes sociais, mas é claro que indo em ocupações, indo em comunidades, indo em escolas, eu dou muita palestra para a escola, porque eu converso com muita gente. Então, eu faço uma escuta, que eu acho que ela é muito importante para entender o que as pessoas querem. E eu tenho dito isso para todo mundo. Eu acho que os políticos eles estão acostumados a se colocar num lugar, muitas vezes, de fala, e muito menos num lugar de escuta. Então, isso que eu acho que é importante ele te colocar aqui. Ao longo desse período, aí eu me dediquei para escutar mais pessoas, para acompanhar o que essas famílias e grupos querem em Passo Fundo e tentar renovar esses ares, assim, nesse sentido, né? Então... Ó, tá chegando umas perguntinhas aqui, algumas colocações, assim, calorosas de agrado a você. Exemplo, Paola está dizendo, cidade é a nossa Marina, mulher de visão no futuro. Cada dia você mostra ser melhor ainda, diz a Marinasa, não enxergo daqui. Gasparini Emily, te amamos muito, Marina. A Raquel dizendo, Marina, você vai ficar no garrão do prefeito mais ainda agora como vereadora? Essa eu posso responder, viu? Gostaria. Essa é uma boa pergunta. Bom, eu acho que... Tu sabe que eu tenho até um apelido carinhoso, que por muito tempo me chamaram do terror do prefeito, porque eu acompanhei várias decisões da prefeitura. É um apelido entre os amigos, assim. Mas, de fato, o que chamou a atenção das pessoas é a minha atenção às decisões do prefeito. Nos últimos anos foi isso que eu fiz. O prefeito decidiu alguma coisa e eu falava, mas quem que discutiu isso com ele? Como que essa decisão foi feita a partir de um grupo seleto que a gente não acompanhou? Onde que está a transparência? Por que vai ser colocado 13 milhões na Avenida Brasil? Por que vai ser colocado 6 milhões na Rua Moron? Por que todo esse recurso foi doado para a empresa de transporte público? Onde está a população nessas discussões sobre o orçamento público? A gente sabe que existem canais, né? Mas a Câmara não é ela que participa destas decisões? Sim. É bem isso que eu estava te colocando, que a gente sabe que tem as discussões sobre orçamento, mas a gente vê uma dificuldade muito grande da população participar dessas discussões. Teoricamente, a população votou em vocês para vocês nos representarem. Então, imaginamos nós que vocês estão lá sendo a voz de quem votou em vocês, né? Isso. Então, são 21 pessoas que estão representando cada uma os seus eleitores, que são a comunidade dessa cidade, né? Isso. Tua fala é bem importante, porque nos destaca como é fundamental a gente escolher bons representantes. E representantes que têm um canal de comunicação com as pessoas. Por isso que eu estou te falando isso, porque o que eu tenho buscado com essa... E eu não estou falando com os 3.062 eleitores. As pessoas que nos acompanham nós vamos ter um canal de transparência, que não... Nós trabalhamos com Instagram, mas a gente tem um WhatsApp, a gente tem um site. As pessoas têm que acompanhar o que está acontecendo na Câmara e a gente não pode culpar a população disso. Porque como é que um trabalhador vai acompanhar uma sessão plenária que acontece às 15h? Então, tu entende que a discussão sobre as decisões, o vereador, ele é o político mais importante da cidade. Porque é ele que tem condição de chegar até você, até todo mundo que nos acompanha. É o mais próximo. Então, sim, a tua fala é super importante. Uma pessoa aqui, Cris, perguntando. Pergunte se ela está satisfeita com o que o presidente está fazendo no poder, pois ele é do mesmo partido. Hoje eu me sinto bastante feliz com vários avanços no governo, mas assim, que eu acho que a gente... Citando, já que tu falou da questão de mulheres, tu não acha que ele também poderia, já que é uma bandeira do partido, ter mais mulheres no governo dele também? Com certeza.
Isso que é importante que tu pergunte, porque as pessoas, muitas vezes, elas colocam nós, os militantes partidários, como pessoas que não podem fazer críticas. E eu faço essas Não, críticas, eu acho que todos os lados têm pontos negativos e pontos positivos e negativos, e isso vai ser para sempre. Ninguém vai acertar sempre e ninguém vai errar sempre. O que a gente tem que ver é se a pessoa mais acerta ou mais erra, né? Esse é o meu posicionamento. Então, tu considera que está satisfeita com como é que está o governo federal? Eu vejo avanços em algumas áreas que são importantes para nós, mas nós precisamos continuar avançando em vários setores. A da pauta das mulheres, essencialmente. Não só do ponto de vista da presidência, dos governos, da prefeitura, do município, em todas as instâncias. É que tem coisas que vêm de cima para baixo, claro, né? Não adianta. Do governo federal para o estadual e do estadual para o municipal, e isso do municipal para os presidentes das associações de bairro, e tem que ser assim, tem que ter uma hierarquia. A questão é que eu penso que muita coisa também é imposta, né? Onde essa discussão que tu tanto defende, às vezes, também não acontece. Né? Então, fica aí um questionamento também, não é um questionamento, é uma dica para que realmente seja discutido, né? Que seja chamado o pessoal para discutir. Falei isso para a Ada também na semana passada. Então, como aqui o intuito do programa é sempre mostrar os dois lados da mesma moeda, muitas coisas que eu estou te dizendo aqui, digo também para todos os lados. Eduardo está perguntando. Marina, mulheres como tu que travam a luta feminista, a luta feminista. A nossa luta por empoderamento que conseguimos hoje alcançar em lugares que jamais tivemos espaços. Eu, particularmente, não entendi esse comentário. Até te peço, Eduardo, se tu puder esmiuçar aqui um pouco melhor, porque ficou confuso. Eu acho que o Eduardo que escreveu... Eduardo. Eu acho que ele cita um avanço. Acho que foi isso que eu entendi. Eduarda. Eu acho que Eduarda... Mas é um bom comentário da Eduarda. Acho que ela cita que os avanços que nós temos são oriundos de lutas de outras mulheres. Eu acho que ela está dizendo que pessoas como você travam a luta feminista. Isso. Eu acredito que tu está em busca justamente do contrário disso. Enfim. Marina, temos aqui, e não podemos deixar de falar, né? E já vamos falar sobre essas verbas e esses orçamentos que tu citou agora, que realmente me chamou a atenção. Não sabia desses números. Então, já vamos entrar um pouquinho nesse âmbito. Mas, dados do Ministério do Desenvolvimento Social, justamente, que é o que tu mais defende, essa questão social, né? Dizem que aumentou em 1.600.000 pessoas... em situação de rua e de pobreza e tal, no governo do atual presidente, nesse último mandato. Sim. Tu atribui isso a quê? Há muitos fatores. Primeiro, eu acho muito importante citar o que é a nível nacional, mas eu sempre gosto de trazer para a nossa realidade. Porque se for falar, tu falou bastante do Minha Casa Minha Vida, que é um projeto nacional que beneficiou muita gente, inclusive nós aqui. Então, por isso que eu te digo que tudo vem de cima, né? Mas, Kika, o Minha Casa Minha Vida, ele não atende a essa demanda. Então, olha só, vou me posicionar bem criticamente a isso. Sim. A situação de rua, ela é uma demanda, por isso que eu falei, vamos olhar para nível nacional, entendendo que o que acontece no Brasil tende a acontecer em Passo Fundo, porque nós somos uma cidade média. Justo. E a gente está vendo que a situação de rua está aumentando. Como eu observo essa dinâmica aqui? Primeiro, nós temos poucos dados, mas a gente entende que esse número aumenta. A gente sabe que um dos fatores é a própria emergência climática. Hoje nós temos famílias que vieram, que eu acompanho, vou te dar esse exemplo, que é o da minha realidade, e que eu acho que a gente tem que discutir Passo Fundo, mas nós temos aqui famílias de Encantado que perderam a casa e vieram para Passo Fundo. Nas enchentes tem muita gente de todas as cidades. Nós temos o processo migratório que acontece no Brasil, que acontece no mundo e que vem para o Brasil. E o Rio Grande do Sul também recebe essa população. Assim como estados lá para cima também recebem. Sim, nas fronteiras, sim. Isso, vem de cada lugar. Então, assim, como é que nós vamos atender população em situação de rua com Minha Casa Minha Vida? Não tem como. O Minha Casa Minha Vida ele é um programa... Por isso que... 2 anos atrás, eu escrevi um manifesto junto com o Conselho de Arquitetura para fazer sugestões para melhorar o Minha Casa Minha Vida. Porque, primeiro, no governo passado, nós tínhamos perdido uma faixa do Minha Casa Minha Vida, tinha diminuído. Aí agora a gente voltou a atender aquela faixa, o que é muito importante. Só que a gente ainda não atende, por exemplo, o programa habitacional no Brasil para quem não tem renda formal.
Tu entende isso? Então... Acabamos de discutir aqui há poucos programas atrás com um advogado a questão até, inclusive, dos presídios, que os presos recebem uma ajuda de custo para custear a família que ficou sem aquele chefe de família, vamos dizer assim. O que acontece frequentemente, né? Mas tem quantas outras pessoas que perderam o emprego e que não têm esta renda e ninguém dá um salário lá para poder ajudar no custeio daquela família, que também, né? Sim. Porque o criminoso, teoricamente, ele escolheu isso. Eu não acredito muito nessa... Não acredito 100% nessa vítima da sociedade. Alguns, sim. Mas uma grande maioria escolhe. A gente vê pessoas no Rio de Janeiro que filmam e conversam e fazem coisas que a gente também tem aqui em Passo Fundo, né? Eu compreendo a tua visão, Kika, mas eu vou te fazer uma pergunta. Considerando que está todo mundo, então, né? Todas essas pessoas estão detentas. Vamos dizer que a gente some com o auxílio das famílias. O que acontece com essas famílias hoje? E o que acontece... Não sei, mas o que acontece com essas famílias que não têm um detento e que estão desempregados? Não, claro. Eu só quero te colocar aqui. Hoje, cortar isso aconteceria uma demanda de habitacional também, mas não tem o projeto lá dos Bolsa Família, isso, aquilo que a família dessa pessoa, desse criminoso, poderia entrar e aderir e ganhar. Sim. E deixar esse salário para aquela pessoa, tipo quem está grávida não pode ser demitido e ganha ali por 6 meses o salário. Tipo, quem foi demitido de repente também ter um auxílio, então, por 6 meses até se recolocar no mercado. Não, né? Eu acho super válido discutir essa distribuição dos recursos e auxílios. Só quis te colocar isso porque, de fato, são famílias que elas não vão desaparecer, né? Então, se a gente tira muitas vezes alguns auxílios, a gente precisa se perguntar para onde essas pessoas vão. Será que a gente não vai aumentar a situação de rua? É isso que eu quis te colocar, né? Não, se a gente tira um recurso hoje, uma família que está hoje numa casa, uma mãe que está se virando com os filhos, porque isso que tu coloca do chefe de família, infelizmente, ainda é uma realidade brasileira. Por exemplo, eu vou te colocar de novo, mais um fato aqui de Passo Fundo. Eu acompanho muitas famílias de comunidades bem precárias aqui. Muita gente olha e pensa, pessoas que não fazem nada. Qual que é o contexto aqui em Passo Fundo? Hoje, o que eu mais conheço das famílias são mulheres que elas foram vítimas de violência e elas vieram para cá com os filhos buscar quase um refúgio aqui. Então, elas estão morando numa casa precária. Mas tem um programa da prefeitura, né, que recebe essas mulheres e essas crianças, né, vítimas de maus tratos. Hoje a gente tem as casas, né, de apoio, mas elas são todas temporárias. Então, a gente não tem nada hoje. Sim, mas nem é para ser definitivo, né? Porque hoje a gente não tem uma estrutura É para ser temporário até a pessoa ter um acompanhamento psicológico, se recolocar e recomeçar a vida, né? E se reestruturar. Não é para ser definitivo mesmo, é para ser temporário. Bom, enfim. Tu citou na questão da verba que vai ser gasto agora na Brasil e na Moron. A Raquel está perguntando, o que tu acha do projeto que o prefeito quer fazer na Moron? Me explica primeiro para mim e para os telespectadores que não sabem que projeto é esse, quanto de verba vai demandar e o que tu acha disso? Sim. Vão ser investidos 6 milhões na Rua Moron. O que o projeto prevê? Houve por muito tempo uma luta e existe ainda essa discussão em Passo Fundo da importância de a gente ter na Rua Moron a fiação subterrânea. Porque na cidade inteira, né? Pelo amor de Deus. Né, isso é uma discussão que eu tenho há anos também. Mas assim, vamos considerar que isso é um investimento alto, a gente teria que escolher pontos. Quais são esses pontos? Aqueles que a gente tem vegetação. Agora eu tô falando contigo como urbanista mesmo. Se nós temos uma vegetação crescendo ali e essa fiação tá atrapalhando, a gente tem que parar com essa poda, com esse corte de árvore massivo, porque aquela fiação tá embolada, ela vai continuar embolada. Então, o que o projeto da Rua Moron prevê? Não prevê essa fiação. Prevê a lixeira subterrânea e prevê uma reforma em calçada que ninguém entendeu. Tá, mas daí a fiação continua igual, que seria o principal problema. Isso. E pior, né, é que a calçada ela é responsabilidade do proprietário. Tu até comentou isso comigo da tua demanda pessoal, né? A calçada é responsabilidade do proprietário. Por que está sendo investido recurso público para reformar calçadas da Rua Moron? Seja ela qual for a rua, mas beneficiar um e não o outro. Já a desigualdade está começando aí, então, já, né? É que assim... Aí vai vir gente dizendo, mas a Moron é uma rua muito importante, né, para o comércio, para isso, para aquilo. Tá, mas a Avenida Brasil também, a Bento Gonçalves também, a Independência também, né? Isso. E aí, então, nesse projeto, eles preveem
arrumar, desmanchar, colocar as lixeiras subterrâneas e refazer as calçadas com o meu dinheiro. Isso, 6 milhões que foram divulgados pela prefeitura. Até queria posicionar para quem nos escuta que o projeto completo, o arquivo, eu não acessei. O que eu consegui acessar foi texto e imagem, só para caso alguma informação Tá, mas minha isso que não é esteja... público? Tu não poderia ter acessado? O arquivo, eu não sei se ele tá público. Eu tô só posicionando para quem tá nos ouvindo, caso falte alguma informação do Não, que eu sim, falei. é que eu já imagino que se for alguma coisa da prefeitura, obrigatoriamente deveria ser. Isso eu poderia ter acesso, qualquer um que está nos assistindo. O projeto técnico eu não sei te responder. É algo que logo eu vou ter essa resposta. Tá. Mas o que eu queria que as pessoas pensassem é isso, que mais uma vez está sendo lançado um investimento pela prefeitura que as pessoas não estão de acordo. Porque eu, com a minha pequena bolha do Instagram, eu fiz uma publicação sobre esse projeto e mais de 1.000 pessoas se posicionaram, interagiram sobre esse projeto, dizendo eu nunca concordei com isso, porque isso, Sim, passei e conversei com concordo. comerciários e eles comentaram também, não, a gente não participou disso. E assim, Kika, também tem outra questão que eu sei que ela é polêmica, mas a gente tá falando algumas polêmicas vamos aqui. lá. Com base em ciência, em dados, a gente sabe que as pessoas, elas investem mais, gastam mais no comércio se elas estiverem caminhando, se elas estiverem tranquilas, passeando por ali. Por muito tempo a gente fala da ideia de um calçadão na Moron. Não precisa ser um calçadão para sempre, que todo mundo diz, mas meu Deus, como é que vai ficar os acessos de garagem? Mas pode ser um calçadão efêmero, que ele aconteça nos finais de semana, que aconteça em alguns momentos da semana, que a gente tem acesso a quem entra ali. Ou, eu me metendo aqui, que não tem nada a ver com isso, né? Mas, né, não sou arquiteta, mas tira o estacionamento dali, estica a calçada, faz um calçadão e deixa acesso só para quem tem as garagens. Isso, exatamente. Só para quem tem as garagens, não só final de semana, para sempre. Eu, na minha opinião, tem que ser para sempre, né? Quem sabe eu vou fazer alguma votação popular aí, então, né? Isso aí. Sobre isso, né? Viu? É muito do que eu defendo. É. Que as pessoas participem dessas escolhas. Então, eu vejo uma grande frustração aí, porque ninguém participou mas dessa deixa eu te discussão. fazer outra pergunta. Há pouco tempo atrás, a gente viu a cidade inteira sendo aberta para passar e colocar a tubulação pro esgoto, né? Toda a cidade ali. E aí abriram, colocaram a tubulação e cada imóvel tinha que colocar o acesso do seu esgoto naquela tubulação. Sim. Com seu recurso e tudo como tem que ser. Aí agora Moron, então, não é com recurso próprio de cada imóvel, a cidade inteira vai estar usando, né? A prefeitura vai estar usando, então, esse recurso para uma coisa que vai beneficiar uma pequena fatia, deixando de investir, então, no hospital municipal, em ambulância e tal. É uma questão bem importante a ser revista. E a Avenida Brasil? A Avenida Brasil, aqui, estou até olhando para a imagem atrás de você aqui da imagem. A Avenida Brasil foi reformada há 2 anos, né? E agora a gente acabou de ver 13 milhões, eu esqueço às vezes os números. Eu sei que uma parte é do Estado, creio que da Prefeitura Municipal de Passo Fundo seja 8 ou 9 milhões que foram colocados ali. Mais uma vez, sim, a gente vê as pessoas participando desse projeto. Então, quando ele foi lançado, esse foi um que eu consegui acessar os arquivos. Então, o que a gente viu ali? Muita calçada sendo colocada onde tinha árvore, pessoas que moram nos prédios fotografando, me enviando aquilo. Olha, Marina, estão fazendo calçada onde tem árvore. Então, assim, parece quase uma coisa meio aleatória. Investigando, porque eu consegui fazer essa discussão com algum pessoal da prefeitura, a gente entendeu que ali foi uma coisa meio rápida. Liberaram o recurso e fizeram o projeto meio às pressas. Mas será que um investimento tão alto como esse deve ser feito às pressas? Minha opinião pessoal é ok ter uma cidade linda, com praças lindas e tudo, desde que o básico esteja já redondinho e solucionado, que a gente sabe que não está. Esse é quase meu slogan de campanha, viu? O básico bem feito. Tipo a caneta Bic, né? Faz o básico bem feito e vai durar a vida inteira. Marina, eu lembro de tu ter falado ali nos bastidores sobre a questão da tua vontade de que o teu gabinete seja um gabinete muito transparente. Tá? A gente vai ter que correr aqui agora para o nosso tempo. E, ó, tu viu como meia hora era pouquinho. Pouco? A questão da transparência. Como que tu pensa em fazer isso? Vindo de um partido, não sou obrigada a colocar isso, porque também foi coisas que me mandaram quando a gente começou a divulgar. Isso que eu estou te falando aqui, coisas que me mandaram, assim como estou mandando ao vivo agora. Vindo de um partido no qual, por exemplo, a transparência
a questão da tua transparência, porque eu estou questionando isso porque falaram sobre a transparência do governo federal sobre os gastos da Janja, por exemplo, no cartão, que estão escondidos e ninguém pode saber. Tu defende uma transparência verdadeira, com ali publicações e como que tu pretende fazer isso. Mas daí a gente vai ter que falar do orçamento secreto das joias, né? Só uma piada, tá? É só pra descontrair. Só que as joias estão lá, né? Então é uma piada realmente, porque as joias estão lá, assim como os móveis, né? Assim como os móveis também foram todos achados e esse dinheirão todo foi gastado com móveis que eu não sei. É assim como a calçada da Moron, estão usando o meu dinheiro, assim como os móveis do Palácio também foi comprado com o meu dinheiro, que eu também não concordo. Então vamos lá, sobre a transparência. Eu entendo que as pessoas elas têm que fazer essa cobrança por conta de um histórico e tudo mais, né, Kika? Mas hoje a gente já está percorrendo aí, vamos pensar localmente, assim, a trajetória da nossa vereadora eleita pelo PT. Quem é o PT em Passo Fundo? Como as coisas estão acontecendo aqui? Quem são as pessoas que formam o nosso partido? Então, às vezes eu vejo que as pessoas têm coragem, mas elas não sentariam numa reunião do PT conhecer professores, sindicalistas, metalúrgicos, pedreiros, as pessoas que compõem o PT. E os seus filhos. Mas essas pessoas vezes, também compõem outros partidos, também temos pedreiros em outros partidos, sim, metalúrgicos, eu tô só enfim. te posicionando quem é o PT. Porque eu acho que as pessoas, elas muitas vezes não têm essa cara do partido e elas desenham uma ideia que está muito distante do que nós somos. E tu não acha que isso talvez seja, então, por causa justamente da imprensa que mostra é também tendenciosa? Com certeza acontece isso com todos os partidos. Com todos os partidos. Inclusive, é por isso que é importante a gente entender a corrupção, os desvios, o que a mídia publica. Isso acontece com pessoas em todos os partidos. Sim, em todos. Né? E a gente precisa estar atento a que partidos, Kika, estão querendo e buscando pessoas que possam combater essas práticas. Exatamente. Então, é assim que eu me posiciono para quem nos escuta. Sou uma pessoa posicionada a combater qualquer prática e quando eu falo ser transparente bom, o papel de qualquer vereador é ser transparente. Na verdade, a única diferença pessoas, é que eu tenho uma proposta nas minhas redes sociais, que é de compartilhar o meu dia a dia, é de já ter lançado um projeto antes de eu assumir. Então, as pessoas podem ver pelo que a Marina se elegeu. O meu documento está público e está lá, desde a pré-campanha, construído com as pessoas. O que a Marina vai fazer é isso. Vão nos cobrar. Vão no gabinete, que não vai ter assessoria fantasma lá dentro. As pessoas vão ser divulgadas, todo mundo vai conhecer quem trabalha comigo. Gente a mais fazendo rachadinha, né? Com certeza. E a gente sabe que isso acontece. Então, assim, quando eu digo transparência, todas as pessoas vão poder acompanhar quem trabalha comigo. Por que essas pessoas foram selecionadas para trabalhar lá? Não vejo a hora de contar quem são elas, porque eu tenho muito orgulho. Então, eu tenho uma equipe de profissionais. Mas não pode contar? Não, é que eu gosto de fazer um spoiler, né? Gosto de fazer um segredinho, lançar nas minhas redes. Não, porque tem gente que já diz os nomes dos secretários e ministros antes, né? Eu então, sei. Pode contar são pessoas que caminham comigo, né? Ótimo. Mas eu quero dizer, todo mundo vai saber que tem uma equipe técnica no nosso gabinete. Técnico é bom. Nós já passamos 2 minutos do nosso tempo, mas eu não posso deixar de te fazer uma pergunta, porque eu também fiz para a Ada e eu quero saber a tua opinião, assim como muita gente que está nos assistindo. A questão do fundão. O que tu pensa sobre o fundão, que também é dinheiro nosso, né? Que é destinado para campanhas eleitorais. O que tu pensa sobre isso? Bem rapidão, só para nós, em seguidinha, fazer o nosso encerramento. O que eu penso que é previsto pela Constituição, é muito importante, porque as pessoas precisam entender que sem recursos não existem candidaturas, não existem campanhas. E muitas vezes é a ferramenta que a gente tem para conseguir colocar algumas pessoas candidatas concorrerem. E isso, por mais que eu seja uma mulher com acesso a um trabalho, um planejamento financeiro, é preciso recurso para poder fazer uma campanha. Então, quando a gente olha de uma perspectiva... Olha só, nós temos hoje aí fundo para pessoas jovens, fundo para mulheres, fundo para pessoas pretas. É fundamental para a gente democratizar as campanhas. Então, eu sou a favor, né? Já estou me posicionando para tu me ouvir que eu sou a favor, né? Por essas razões, de entender que é importante. Que toda ferramenta que subsidia uma campanha é importante. E eu estou posicionada de um lado político que defende
que as pessoas sejam candidatas, participem dos processos políticos, participem das Marina, campanhas. Nós vamos ter que, com certeza, ter outros programas aqui, porque tem vários assuntos e várias pautas que até pelas tuas falas eu gostaria de agora continuar. Tu tá me convidando para vir de novo? Já, ó, gente, então tô te convidando aí. para vir de novo, sim, com certeza, até porque agora, dia 1º, tu assume, né? Esse ano, na verdade, praticamente já terminou, né? Já estamos praticamente em novembro, e dia 1º, então, tu vai dar teu pontapé inicial ali, e aí sim, aí que a bagaça vai ferver, né? O bicho vai pegar. Aí que o bicho vai pegar e que os garrão vão estar tudo aí, como diz a nossa telespectadora aqui, tudo escondidinho. Marina, realmente foi uma agradável surpresa conversar contigo e te conhecer, porque a gente também vê... desculpa, vou ser obrigada agora a dizer, mas muito radicalismo, né? E eu sou uma pessoa que levanta muita bandeira que não precisa se guerrilharem. Se o objetivo comum, tanto de um partido quanto de outro, que é o que a gente vê em todas as campanhas, é a melhoria da comunidade, da cidade, do estado, do país, enfim, que a gente tente, então, nesse próximo mandato, acabar com as guerrilhas, né? Esse é um desejo meu como passofundense, como cidadã. Tá? Pessoal, preciso agradecer aqui os nossos apoiadores, que é a Duopar, construtora, construindo experiências únicas, o Pub 540, que agora no mês que vem a gente vai estar fazendo as comemorações dos 20 anos da empresa, Lojas Fama, que todo mundo já sabe, está cansado de ouvir eu falar aqui, que é elegância e conforto do PP até o BG, o bem grande, que nem eu digo, né? Porque as mulheres mais rechonchudinhas, mais saborosas, né? Porque se a gente é o que a gente come, eu sou uma delícia. Então, tá ali na Fagundes dos Reis. Cicobi, que está entrando agora a partir da semana que vem, a cooperativa financeira que vai te ajudar, assim, ó. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Cicobi a partir da semana que vem, que é o meu banco, e eu gostaria que fosse de todos vocês, do Smart, né? Aquele salão, tu agora vai ver, vai precisar disso aí, tempo rápido para lavar cabelo, e tudo, em meia horinha tu entra e sai rapidão, tá no do Smart. Tá entrando conosco também a partir da semana que vem a Brilho e Limpeza, produtos de limpeza aí, doméstico e empresarial, à vontade, com preço justo, teleentrega rapidão. E Luísa Gaso, uma fisioterapeuta diferente, que ela não está no ramo de reabilitação, mas sim de te preparar para que você não precise dela. Marina, muito obrigada, tá, por ter aceito o nosso convite. E tu viu que tu achou que 15 minutinhos foi ruim, antes ali meia hora para nós. Aqui eu falo bastante e tu também, então foi muito rápido. E até terça-feira que vem, então, se Deus quiser. Papo Reto. Oferecimento do Smart, seu salão de beleza inteligente. Pub 540, o melhor lugar para se divertir e dançar. Duopar, construindo experiências únicas. E Loja Fama, o melhor da moda ao seu alcance para todos os tipos de homens e mulheres.